Olá, Enfermagem Brasília, estamos aqui novamente e com uma pessoa que é muito especial, um convidado que a gente estava almejando esse convite e gentilmente ele aceitou, é o Dr. Rinaldo. O Dr. Rinaldo é enfermeiro, ele é ex-docente da Escola Superior de Ciências da Saúde, que é a ESCS, aposentado da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, pós-doutor em enfermagem, doutorado e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. É colaborador do Conselho Regional do Distrito Federal, CONIDEF, e também do Conselho Federal de Enfermagem. Docente da Uniregem, curso de pós-graduação em enfermagem regenerativa. Doutor Rinaldo, a gente agradece muito aqui a sua presença, seja bem-vindo, é uma honra estar aqui com o senhor. Obrigado aí pelo convite, boa noite a todos. Eu acho que eu fiquei bastante entusiasmado, de participar desse podcast e agradeço a você o convite, a oportunidade de poder falar de um tema bastante interessante que você vai me proporcionar que fale sobre isso, que faça uma reflexão sobre isso. Ok. A gente acha que tem um universo de assuntos que a gente pode conversar com você, porque você é uma pessoa extremamente preparada para isso, um enfermeiro assim, de referência, que a gente busca muito conhecimento. Além de professor, também você já escreveu muitos livros, né, doutor Rinaldo? Pois é, na minha carreira aí de professor, de enfermeiro também, porque quando eu era enfermeiro assistente, eu já estava buscando conhecimento científico, fazer algumas publicações. Só que quando eu fui para a docência na ESC, na Escola Superior de Ciências da Saúde, aí eu fiquei muito mais motivado, tanto a organizar livros, como também motivar os estudantes, os professores, inspirar para essa atividade científica, Então, às vezes eu até me esqueço de quantos livros que eu já tenho, Pois é. Alguns como organizador, outros como autor, E geralmente essas obras a gente não consegue fazer sozinho, porque são obras bastante complexas, Então a gente tem que ter suporte de outras pessoas para poder conseguir trabalhar determinada temática. Eu achei interessante, desde quando eu te conheci, eu te conheço há um bom tempo, porque você buscou um caminho muito interessante na enfermagem que muitos profissionais não têm, talvez não tenham acesso ou não tenham uma informação muito sobre isso, que é a ciência, a pesquisa. Todos os seus livros são baseados em pesquisas científicas, baseado na sua formação como mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. E sempre nessa pegada de estar buscando a ciência e mostrar essa parte científica. Assim, na sua opinião, você acha que essa parte de incentivar a pesquisa científica dentro da enfermagem, ela é mais diretamente só no campo da graduação, pode ser no campo técnico também? E você também acha que já melhorou isso em relação a anos anteriores? Então, eu sempre busquei, como você falou, na formação, mestrado principalmente, depois doutorado e depois no pós-doutorado também, eu sempre busquei trabalhar com problemas. Então, assim, uma questão interessante que eu sempre tive dificuldade na minha vida profissional e também via que os colegas enfermeiros tinham dificuldade de fazer a avaliação de lesões. Sim.
Então, tudo começou por aí, por esse desejo, né, de trabalhar um tema complexo, né, e trabalhar também uma situação, um problema da realidade. Então, eu sempre busquei escrever essas publicações baseado nisso. Isso foi você fez porque você realmente gosta de fazer? Ou foi um incentivo? Você fez o primeiro e, não, peraí, você gosta disso aqui, vou mandar ver como é que foi. O primeiro foi porque eu gosto de tratar lesões, né? Sim. Então, o primeiro livro que eu escrevi, na verdade, foi esse livro aqui, Diagnósticos de Enfermagem em Pacientes Lesados Medulares. Sim. Então, isso aqui foi resultado do mestrado. Então, como era um tema que eu trabalhava numa unidade de reabilitação, então nós tínhamos muitos pacientes com vários problemas de enfermagem e diagnósticos de enfermagem. E era uma realidade que eu não tinha experiência, que eu não tive formação, né, nessa área de reabilitação. Por isso, o resultado do mestrado virou essa produção, e aí depois essa produção também, que é basicamente a mesma, só que atualizada. Então, essa necessidade de buscar o conhecimento, ela sempre surgiu de uma lacuna, né, de conhecimento que eu não tinha. Sim. Ou uma lacuna de conhecimento que eu percebia que os nossos colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares também tinham. Então, uma delas foi essa questão: quais são os problemas de enfermagem que os pacientes com lesão medular apresentam? Sim. E a partir daí, a gente ia trabalhar com as intervenções, com a prescrição de enfermagem. Então, esse foi o levantamento que eu fiz no mestrado, pela Universidade de Brasília. É uma coisa interessante também da UNB, que os profissionais que são formados lá já saem mais nessa pegada, né, de buscar ciência, de ser um profissional mais habilitado nessa questão de ser mais científico. Sim. Dá para perceber isso. E a partir desses dois aqui, então, vieram esses outros aqui. Esses aqui, todos relacionados com o tema de sistematização da assistência de enfermagem, e são produtos da minha área de pesquisa. Esses aqui foram produtos do meu doutorado. Esse aqui, na verdade, foi um produto da minha docência lá na ESCS, né? Sim. Que eu percebia que os estudantes, eles confundiam muito as fases do processo de enfermagem, confundiam o que era SAI, o que era processo de enfermagem, o que era diagnóstico. Então, resolvemos fazer esse livro. E assim, a curiosidade é que esse livro que nós fizemos sobre sistematização da assistência de enfermagem, ele foi feito com professores e com alunos de enfermagem da ESCS. Que eu falo. Então, isso aí eu sempre gostei de estimular os professores, os estudantes a fazerem produção. Sim. Mas nós sabemos, né, que tem estudante e tem professor que tem suas dificuldades, né, e acabam não se inspirando também, assim como eu e como outros colegas. Né? Mas assim, isso também era importante porque contaria ponto para a residência, né? Sim. Para eles. Então eles sempre estavam me procurando, vai fazer livro, não. É isso que eu estou falando. Né? Eles têm uma busca maior sobre a pesquisa, sobre o conhecimento Sim. mais apurado da profissão. Dá para perceber que daqui de diagnóstico, né, de pacientes lesados medulares, eu para SAI, sistematização. Teve alguma mudança? Mais outros assuntos? Na verdade, esse aqui é sobre lesões cutâneas. Assim, eu trabalho muito com lesões cutâneas, né? Esse aqui, sobre metodologias ativas, esse aqui não foi um livro que eu organizei, mas eu escrevi alguns capítulos, porque lá na ESCS a gente trabalha com metodologias ativas, trabalhava, né, porque eu estou mais lá, com metodologias ativas, então a gente fez essa produção. Ótimo, tá vendo? Esse aqui é sobre processo de enfermagem, método baseado em teoria, sistemas de classificação, casos clínicos. Também foi uma produção junto com docentes e estudantes. Ótimo.
E mais uma vez, você pode ver que tem muito livro de ferida de lesões cutâneas. Sim. Esse aqui também é um livro de feridas bastante interessante. E aí, aquilo que eu te falei, avaliação, tecnologias e cuidados de enfermagem. Então, tem um foco muito voltado para a questão da avaliação. Sim. Que é onde eu acho que a gente tem mais dificuldades. Isso, exato. E esse aqui foi o último, de 2025, Lesões lesões cutâneas da avaliação ao tratamento fundamentado na etiopatogenia. Esse livro aqui foi organizado pela Domitília, por mim, Ana Cássia e Ana Cristina. E ele é um livro bastante diferente porque a gente também trouxe para esse livro as metodologias ativas. Então, todos os capítulos eles foram construídos baseado nas práticas, né, dos estudantes e dos docentes, nos cenários da saúde do DS. Então, as dificuldades, os problemas que eles vivenciaram. Então, ele é baseado em perguntas e sempre tem um exercício criativo no final dele. Mas é um conteúdo baseado em evidências. Tá vendo, né? Vocês estão vendo que se a gente for conversar com o Dr. Rinaldo aqui, vai ter que ser em partes. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma série, né, em partes. Parte 1, parte 2. Nós vamos deixar esses livros aqui para as pessoas terem acesso a esses livros. Como é que a gente faz? Então, a maioria desses livros, eles são vendidos pela editora, na Amazon também vende. Sim. Eu tenho 2 livros aí que são e-books. Sim. Que aí a gente pode até depois passar para quem tiver interesse, né? Esse de processo de enfermagem. Sim, com certeza. A intenção aqui é que eles busquem interesse. A gente pode colocar o contato aqui, né? O local. Então, pronto, vai estar aí embaixo, né, o contato, o Instagram, não sei como é que vai ser. Sim. A gente vai deixar aí para o pessoal entrar em contato e buscar esses conhecimentos aqui que vale a pena. Pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que aí eu oriento vocês sobre onde encontrar os livros, né? Os preços, eu não sei, porque Sim. Esses livros, né, esses livros que nós fizemos, a maioria deles são livros que eu não ganho nada com isso. Eu só ganho currículo. Só a gente ganha. Acho que quem ganha realmente são os profissionais de enfermagem. Né? Agora, os profissionais ganham muito com certeza. Porque nunca foi uma atividade econômica da minha vida profissional. Sempre foi algo para incentivar, né, a pesquisa, a ciência na enfermagem. Assim, eu nunca, nenhum desses livros, só tem um livro que eu ganho. Esse ano eu fui declarar o meu imposto de renda, né? Sim. Eu ganhei R$21 oh. na renda deles. Só. Um valor simbólico. Mas assim, são livros que estão disponíveis aí nas editoras, né? Acho que uma das nossos ganhos aqui nessa entrevista com você é justamente isso que eu queria passar. Todo esse conhecimento científico, né, está aqui registrado expressamente em livros, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível, porque eu acho que isso aqui que é referência, né, de uma formação bem feita, de um profissional de qualidade, bem qualificado. Como o mercado está ficando meio exigente, eu acho que o caminho está aqui. Parabéns por essa quantidade de informação, de livros. Eu acho que, por você ser de Brasília, a gente ganha muito com isso, né? O projeto é isso mesmo, apresentar, né, as referências da enfermagem aqui em Brasília. Eu acho que, para a gente, com certeza, você é uma das nossas referências baseada em todo o seu trabalho. Então, eu só queria trazer um exemplo, né, da importância que tem um livro desse, né, como esse, chamado de Feridas, Avaliação, Tecnologias e Cuidado de Enfermagem. Só te contar uma situação, um problema que houve, né? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma enfermeira que não é daqui de Brasília, mas que ela me relatou que uma escala, um instrumento de avaliação de feridas, que é chamado de TINES, inclusive ele está aqui nessa literatura, que fala sobre a utilização desse instrumento pelo enfermeiro. E ela me contou uma história de que a médica da unidade de terapia intensiva disse para ela que era uma avaliação que não poderia ser feita por enfermeiro. E aí, só ressaltando da importância, né,
das escalas que tem na avaliação Sim. da pessoa com uma lesão cutânea, e a gente traz essa escala, inclusive nessa literatura aqui, e isso também já está constando nas regulamentações do Conselho Federal de Enfermagem, na resolução 736 de 2024, que fala da utilização de escalas de avaliação na etapa do processo de enfermagem. Então, eu queria dar um exemplo, né, da importância que tem as evidências científicas e a literatura, e que o enfermeiro precisa conhecer e se apoderar dessas ferramentas. É isso. A importância de ter trago esse material para mostrar, né, a importância dessa conversa. Ok? E voltando então aqui, depois de fazer essa apresentação maravilhosa aqui, né, de vocês, seus trabalhos, a gente buscou, né, um tema, você apresentou um tema aqui pra gente, que a gente ficou até empolgado com esse tema, que é enfermagem, discussões sobre evidências científicas, empreendedorismo, pesquisa, política e os pilares que sustentam a excelência na prática profissional. A gente ficou assim, cara, vindo do Dr. Rinaldo, acho que a gente vai ter uma boa conversa, né? E já partindo para esse assunto, sobre esse tema, na sua visão, quais são, né, as maiores barreiras que o profissional enfrenta hoje para aplicar a ciência? Então, a gente começou a conversar aqui no início, né, no seu cotidiano, e como podemos superá-las? Então, Eduardo, eu queria assim até dizer que é um tema um pouco complexo, né, falar dessa área do empreendedorismo, da autonomia, Sim. da gestão, da liderança, que são temas que vão permear a nossa conversa aqui. Sim. E assim, um dos temas importantes da Semana de Enfermagem 2026 do Conselho Federal de Enfermagem, CORENS, é um tema muito parecido com esse. Então, por isso que eu falei, é um desafio para mim? Mas eu vou estudar um pouquinho e também vou procurar falar sobre essa temática, que é o tema do Conselho Federal de Enfermagem dessa Semana de Enfermagem 2026, que é técnica, ética e política, os pilares incontestáveis do cuidado de enfermagem. Então esse tema tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui agora. Ótimo, vamos lá. E aí assim, eu vou consultar aqui de vez em quando, né? Por favor. Sinta-se à vontade. O texto que eu produzi para poder falar dessa temática. Sim. Então tem uma coisa muito importante, né, que eu acho que uma das barreiras em relação ao que você tem de evidência científica e aquilo que você pode aplicar no leito do paciente é a questão do distanciamento, né, entre o que se produz no centro de pesquisa e aquilo que se executa à beira do leito. Este é um paradoxo da saúde contemporânea. Então, nós sabemos que nós temos muitas publicações científicas na área de enfermagem. A enfermagem ela tem muita produção científica, mas uma das barreiras profissionais que a gente encontra é como você utiliza uma evidência científica ou um protocolo baseado numa pesquisa científica, como você traz isso para a beira do leito do paciente. Então, eu acho que essa é uma barreira. Então, é a barreira do conhecimento, sim, das evidências científicas que nós temos na enfermagem brasileira, né, na pesquisa científica da enfermagem brasileira. E aí, muitas vezes, nós nos deparamos com esse distanciamento daquilo que nós temos de pesquisa, daquilo que nós temos de instrumentos de ensino, né, também de educação permanente. Então esse distanciamento talvez seja uma barreira importante. Então essa barreira da evidência, da existência de uma evidência, sim, e do distanciamento dela com a nossa prática, isso talvez dificulta um pouquinho a questão da pesquisa nas unidades assistenciais. Então, essa é uma barreira importante. Ok, tem mais? Então, aí,
não satisfeito ainda com a minha pergunta, Sim. a minha resposta, as maiores barreiras hoje também são não são a falta de artigo, Sim. mas sim a sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem. Nós não podemos deixar de falar disso, Sim, com certeza. da questão do dimensionamento de pessoal, do déficit de profissionais que nós temos nas instituições de saúde, essa sobrecarga de demanda na assistência, né, que geralmente são demandas altas da necessidade do cuidado, e aí nós temos também a questão da busca de evidências, que eu já falei um pouquinho, né? Eu Certo. acho que Já tá bem. para a gente assistir o paciente, a gente tem que assistir com fundamentação científica. E quando eu falo assistir, eu estou falando de fazer o cuidado, de implementar uma intervenção, uma atividade de enfermagem, uma orientação, qualquer ação do cuidado. Então essa talvez seja também uma das barreiras que nós temos. Geralmente nós temos também a questão do letramento digital para buscar essas evidências. Sim, sim. E a falta de tempo, né, que é uma questão que os enfermeiros apontam muito na questão da utilização da ciência. Vou dar um exemplo. A questão do processo de enfermagem, que é um tema Sim. que eu pesquiso bastante, que eu já vivenciei, inclusive na assistência. E aí nós tínhamos o problema da falta de tempo de fazer uma avaliação de enfermagem, de fazer os diagnósticos de enfermagem, de fazer a evolução de enfermagem. Então, essa questão, né, que os enfermeiros levantam, da questão do tempo, Sim. e o processo de enfermagem ele deve ser registrado, né? Então essa é uma barreira também que a gente encontra em relação à questão do que se tem de evidência científica e de como aplicar na realidade do dia a dia assistencial da enfermagem. Perfeito, doutor. Assim, só para mim complementar essas barreiras, né, que o senhor citou aí agora, né, que o profissional tem que enfrentar para aplicar a ciência. Assim, você acha que o profissional, quando ele entra nessa formação para ser um profissional de enfermagem, na formação dele, você acha que existe ele tem essa convicção, ou ele entende, ele tem o entendimento de que ele vai se formar profissional para enfrentar, para aprender e aplicar essa ciência, ou ele confunde, ou falta informação de que ele só está se formando para ser um profissional sem essa necessidade, ou sem esse conhecimento de aplicar, né, essa ciência no cotidiano? Eu acredito que essa pergunta que você fez tem a ver também. Eu estou te perguntando porque eu me sinto assim, mas eu achei que faltou um pouco de preparação de ciência mesmo para mim chegar lá um profissional de ponta para aplicar realmente, né, o que é a profissão, que é ser um profissional de enfermagem. Estou me vendo e por isso que estou te perguntando. Eu acredito assim que a academia, quando eu chamo academia, Sim. são as universidades, né, são as escolas também técnicas de enfermagem, Sim. que procuram, né, uma formação mais teórica, uma formação esperando que aquele profissional seja um profissional competente no futuro. E acredito também, né, porque na minha formação eu percebi isso, um distanciamento muito grande entre teoria e prática, Sim. que talvez tenha a ver também com a primeira pergunta que você fez, dessas barreiras. Né? Por exemplo, eu acho que qualquer projeto pedagógico de curso, ele tem que trabalhar com a realidade, com aquela realidade. Né? Por exemplo, tem que trabalhar com a realidade do SUS, naquele estado, naquela região, Sim. porque isso aproxima a teoria da prática. Então eu acredito que esse distanciamento ele não é totalmente ruim, Sim. né? Mas ele
esses projetos pedagógicos de curso, eles devem ser mais voltados para a realidade daquele contexto, daquela realidade, né? Então, eu, como exemplo, né, eu acho que a Escola Superior de Ciência da Saúde trabalha muito bem essa questão da formação do enfermeiro para o SUS e para a realidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Então, não é uma coisa utópica, né? Então, você tem essa aproximação entre teoria e prática. E, talvez, assim, uma das barreiras que eu acho que a gente tem também é essa questão mesmo do modelo de ensino, que muitas vezes está muito distante da realidade. Mas é claro que o que nós desejamos é ensinar aquilo que é ciência. Ensinar aquilo que esperando que aquilo que você está ensinando é que vai formar um profissional competente, um profissional de excelência. Mas eu posso dizer com toda propriedade que o que me foi ensinado, com certeza, foi ensinado para mim ser um profissional competente, né? E confesso também que eu tive oportunidades, né, de melhorar a formação, buscar uma pesquisa científica, buscar um mestrado. A gente tem essas oportunidades, né? A gente falta realmente, talvez uma das barreiras que você falou é tempo, é cansaço, né? Excesso de trabalho. É entusiasmo também, né? Que eu acho que eu sempre fui entusiasta, né? Sim. Então eu posso falar muito bem disso, porque eu acho que você tem que ser apaixonado pela sua profissão e por aquilo que você quer ser. Então, eu sempre fui apaixonado pela minha profissão, né, pela enfermagem, tanto que eu não me sinto hoje, não consigo me sentir não enfermeiro. Então, o Rinaldo é enfermeiro, não está atuando na Secretaria de Saúde, mas eu continuo me sentindo enfermeiro. E não quero tirar isso de mim, não quero tirar esse jaleco. Essa licença eu também quero ter, com certeza. Mas eu acho que essa coisa do entusiasmo, né, e de ter também ser inspirador, isso também é muito importante na nossa profissão. Porque a questão do cansaço é uma coisa que a gente não pode negar. Né? Porque eu já tive 3 empregos, né, e no primeiro momento eu precisei desses 3 empregos para depois atingir uma carreira profissional melhor, né? Estudar, fazer mestrado, doutorado, enfim, fazer tudo que eu fiz depois que eu consegui adquirir carro, casa, enfim, coisas materiais. Exato, tá vendo, né, pessoal? Tá aí o caminho, as dicas de ouro, fantástico. Doutor Rinaldo, a pesquisa, né, em enfermagem no Brasil tem crescido muito. Até aqui a gente já trouxe alguns pesquisadores aqui, algumas pesquisas, e vamos trazer mais. Mas muitas vezes ela fica restrita a mundos acadêmicos, né, da academia. Como você avalia o cenário atual da produção científica da nossa categoria e o que falta para que a sociedade e os próprios gestores públicos enxerguem o real impacto financeiro e social dessas pesquisas? Então, a gente até falou um pouquinho sobre isso na primeira pergunta, mas eu queria ressaltar alguns pontos. Primeiro, a enfermagem brasileira ela é uma potência científica em relação à produção científica na área da enfermagem. Nós ocupamos posições de destaque, né, na produção de conhecimento, inclusive na América Latina. Então, o nosso problema nunca foi o volume de publicações de pesquisas científicas. É uma informação interessante. Nunca foi. Nosso problema é a comunicação científica fora do ecossistema acadêmico. Então, quando eu falo de ecossistema acadêmico, eu estou falando do que a gente acabou de comentar. Nós temos produções científicas, pesquisas muito bem feitas, né? Estudos clínicos, estudos de intervenção, mas como que eu faço a aplicação de uma pesquisa dessa, uma pesquisa de intervenção, um estudo clínico, como que eu aplico isso na minha prática, na minha vivência?
naquela unidade de saúde. Então, eu acho que essa comunicação científica, ela é um problema que a gente ainda enfrenta na nossa profissão. Precisamos avançar muito nesse sentido, porque nós pesquisamos muito sobre cuidado, sobre intervenções, sobre diagnósticos, sobre resultados de enfermagem. Fazemos muito pouco no Brasil sobre isso. Os Estados Unidos estão bem mais avançados nesse sentido. Quando eu falo de resultado de enfermagem, eu estou falando dos indicadores que medem se aquele cuidado, aquela intervenção, aquele diagnóstico foi resolvido por um indicador clínico. Ok. Então, ainda temos também esse problema do impacto das pesquisas de enfermagem, o impacto econômico desse cuidado. Então, nós fazemos poucas pesquisas com impacto econômico. Um exemplo. Vou dar um exemplo inclusive de um parecer técnico que foi elaborado pelo CONIDF e depois virou uma resolução dentro do Conselho Federal de Enfermagem. Então, o parecer técnico era sobre a aplicação da matriz de fibrina em feridas complexas por enfermeiros. Então, essa foi o parecer que gerou uma resolução no COFEM para que todos os enfermeiros do Brasil pudessem utilizar essa matriz de fibrina. Essa matriz de fibrina é um coágulo de sangue do próprio paciente. Então, tem toda uma técnica que deve ser feita, e você também tem que ter um treinamento específico para isso, para você aplicar essa matriz de fibrina numa ferida complexa. E aí a gente fica perguntando, ainda não vi estudo sobre isso, mas qual foi o impacto econômico que essa técnica de aplicação da matriz de fibrina gerou no sistema de saúde? Então, a gente não sabe ainda, isso também é recente. Então, será que os enfermeiros estão fazendo pesquisas sobre o impacto econômico da aplicação da matriz de fibrina nesses pacientes com lesões complexas? Isso é uma pergunta. Eu não tenho resposta porque eu ainda não vi nenhum estudo que tenha impacto econômico nesse sentido. Então, quando a gente fala de impacto econômico, é a gente mostrar que uma determinada pesquisa gerou realmente um impacto econômico na saúde. Se foi, por exemplo, se diminuiu a taxa de hospitalização, se diminuiu a taxa, aumentou a cicatrização daquela lesão. Então, esses indicadores, esses resultados, esse impacto econômico, é que eu acho que a gente ainda está distante. Buscar esses dados. Tá aí, o caminho foi aberto, né? Tá aí a dica. Acredito que que com certeza vão trabalhar nisso aí em breve, né? E aí já em outra pergunta aqui, a enfermagem vem quebrando o velho estigma de ser uma profissão puramente assistencialista. Isso que a gente já abordou aqui, né? Muito. E tem ocupado espaços de destaque no empreendedorismo, na consultoria, na gestão de negócios de saúde. O que você considera fundamental na formação ou na mentalidade do profissional de enfermagem para que ele se enxergue como um empreendedor de sucesso? Eduardo, essa aí eu faço a seguinte pergunta, Como fomos formados? Sim, boa pergunta. Será que nós fomos formados para ter autonomia? Sim. Será que fomos formados apenas para ser enfermeiros tecnicistas ou enfermeiros assistenciais, sem pensar em outras evoluções da profissão? Então, essa pergunta é como fomos formados? Então, na minha época, eu posso até dizer que eu realmente entrei numa formação mais tecnicista do que uma formação... Isso é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa. Eu gostaria muito que eu tivesse no meu currículo a disciplina empreendedorismo, Com certeza. gestão de negócios,
Mas assim, a gente também não pode querer que uma coisa do passado venha, Sim. porque isso tudo é evolução, né? Então a enfermagem tem evoluído, né, bastante nos últimos anos. Certo. Então, como eu sou formado já há mais de 30 anos, vamos dizer assim, então realmente naquela época não tinha enfermeiro empreendedor, nem clínicas e nem consultório de enfermagem. Exatamente. Mas eu queria ressaltar aqui que nós fomos historicamente educados para o emprego, para o trabalho. Na minha história foi assim. Eu também. Eu não minto sempre nas entrevistas que eu sempre falo, eu sempre busquei a enfermagem na época para emprego. Mas depois que eu entrei, eu vi que o negócio era legal e gostei demais, mas pode continuar. Eu falo isso porque assim, quando eu me formei, eu fui trabalhar em 3 lugares. Né? Também. Eu fazia, sei lá, 60 horas por semana. Então, historicamente é isso, né? A gente vem de uma enfermagem que era realmente a educação, a formação era voltada para o emprego. Exato. E não para a questão do negócio, né? Porque ter um consultório, ser um empresário na área de enfermagem, ter uma clínica é um negócio. Né? Isso, na época, estava muito distante da nossa realidade. Nem pensava, né? Então, assim, essa formação tradicional, ela moldou o enfermeiro para ser executor de excelência, ou seja, para ser realmente um enfermeiro tecnicista, procedimental de excelência. E eu realmente fui formado para ser um enfermeiro de excelência. Né? Porque até hoje eu me lembro exatamente como dar um banho no leito, como arrumar uma cama de operado, uma cama simples, como fazer uma sondagem nasogástrica. É claro que hoje é outra técnica, né? Mas sempre foi muito voltado para a questão do enfermeiro técnico, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão, porque o empreendedorismo na enfermagem, ela não é uma fuga da assistência. É claro que hoje nós temos muito mais facilidades, né, na regulação, na questão da regulamentação profissional, de poder montar uma clínica, um consultório, porque nós temos aí as resoluções, né, os pareceres do COFEM, dos CORENs, e que nos possibilita ter uma clínica e ter um consultório, coisa que no passado não tinha. Exato. Então isso também mudou. A enfermagem, a cada década, ela vem se mudando, as tecnologias vão mudando e a enfermagem tem que acompanhar essas mudanças tecnológicas. Perfeito. E assim, o que seria necessário na formação hoje, né? Eu acredito que hoje os currículos deveriam incluir disciplinas de gestão, de finanças, de inovação tecnológica. A gente trabalha muito pouco as tecnologias na formação. Eu só fui trabalhar com tecnologias mesmo do meu pós-doutorado, né, que eu fiz Olha só. um guia sobre como fazer o registro fotográfico do paciente. Porque eu via que isso era uma aberração, né, de problemas em relação à técnica fotográfica. E eu fui trabalhar também com tecnologias, né, quando eu estava na docência lá na ESCS, e eu fui trabalhar com ambiente virtual de aprendizagem também. Tanto na pandemia como depois nas produções científicas, né? Perfeito. Eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem que nós criamos à época para os estudantes, para eles aprenderem a fazer a avaliação de feridas. Então, se eu não fugir da pergunta... Não fugiu não. Eu estava só esperando você terminar uma conclusão, porque você viu que a gente entrou muito nessa questão de empreendedorismo, né, que a gente entende agora que você pode empreender, que você pode ter o seu espaço de trabalho, que você pode buscar um pouco mais dessa autonomia, né, da profissão. Sim. Mas a pergunta que eu quero fazer, essa conscientização para chegar nesse nível de empreendedorismo, para a gente ter a gente está conseguindo saber qual o valor do nosso serviço?
a mão de obra, qual o valor, eu posso ganhar tanto fazendo isso, porque a gente não tinha esse pensamento de você ganhar, não, você ser retribuído financeiramente pelo serviço que você faz. Isso que você está levantando é a questão da precificação e tem a ver com negócios, né? Então, eu acho que nos faltou na nossa formação, né, pelos motivos que a gente já apontou aqui, né, que não tinha regulamentação para isso, e as tecnologias também mudaram de lá para cá. Eu acredito que essa questão da precificação, né, hoje tem uma regulamentação sobre isso, né? Quanto que custa um curativo? Exato. Né? Então, eu não sei de que ano que é, mas tem. Tem. Agora, se eu abro um consultório, uma clínica, então eu tenho que utilizar essa resolução para poder cobrar. E vender o seu serviço. Né? Vender o serviço. O preço, o valor é a qualidade do seu serviço. Não é porque... E a gente está tendo essa consciência agora, né? Que você tem que ser um excelente profissional, buscar o entendimento, buscar a pesquisa, ter uma formação além do que, né, do que é normal. Porque se eu vou buscar numa clínica de enfermagem ou uma clínica de curativos, eu vou buscar as referências, os melhores. Sim. E o que você cobrar, eu vou pagar, porque você é o melhor. Sim. Aí entra a questão mesmo das especializações, né? Que eu acho que são importantes também na formação para você ser um empreendedor. Isso foi uma coisa interessante, assim. Eu acho que a formação da enfermagem ainda é um pouco romântica, né? A gente não fala de negócios, Exato. A gente não fala de ter empresa. Nós estamos no século XXI, doutor Renato, nós estamos ainda... Aí eu espero, né? Eu espero que a enfermagem avance mais nesse sentido, né? De valorizar aquilo que você faz. Você já formou muitos alunos já? Olha, eu acho que pelo menos uns 500 por aí. 500, acho que é muito mais, né? E, obviamente, dentro da ESCS, né, dentro dessas universidades, já saiu com essa mentalidade, não já saiu? Porque assim, a gente tem um currículo muito flexível, né? Se eu não me engano, ainda não tem essa disciplina de empreendedorismo, que eu acho que é uma... É bem específico, né? Mas deveria ter na formação. Sim. Porque assim, nós avançamos muito, né? Então, a questão do empreendedorismo, ela tem que estar nos currículos em algum momento, para a gente poder resolver essa situação dessa enfermagem muito assistencialista. Exato. Né? E sair um pouquinho desse foco. Perfeito. Porque a enfermagem, ela se eu não me engano, eu posso até estar falando errado aqui, mas nós temos mais de 33 especialidades na enfermagem brasileira. Bastante. Eu também não tenho esse número exato não, mas mais uma ou menos lista... isso. Quer dizer, você tem 33 oportunidades de ser um gestor de negócios, né? De ser um enfermeiro dermatológico, de ser um enfermeiro estomaterapeuta e tem agora até enfermagem podiatra. Tá vendo? Quer dizer, quantos avanços? Então, tudo isso nos dá a oportunidade de ter mais autonomia e de trabalhar com empresa, com clínica, com consultório e gerar dinheiro, né? Porque a enfermagem também tem que ganhar dinheiro, tem que ter o seu valor. Acho que esse nosso papo aqui está espetacular. Eu estou me animando aqui a empreender. Eu até acho uma coisa interessante que eu ainda não vi. Talvez o Eduardo você pode ter visto, mas eu ainda não vi nenhuma pós-graduação em empreendedorismo na enfermagem. Pós-graduação não. Eu já vi uma pós-graduação de como, mais ou menos isso, de como montar uma clínica ou um consultório. Sim. Mas não fala que é consultório de saúde, né? Parece somente um espaço físico, mas não a questão do negócio em si. Eu não vi nenhuma. Eu tenho procurado muitas especializações que eu estou querendo fazer uma. Aí eu estou na dúvida se eu faço de enfermagem dermatológica ou se eu faço de inteligência artificial. Mas assim, como eu tenho procurado muito, eu não tenho visto nenhuma pós-graduação que fale sobre empreendedorismo na enfermagem.
Tá vendo? Tanto que tem uma gama de área, né, de lugares que o profissional de enfermagem pode Sim. buscar, pode... Não tem mais como antigamente ficar passo na assistência, tecnicista, não. Nós temos Sim. como você realmente buscar esse caminho. Vamos lá então. Quando falamos em empreender, né, continuando o assunto, também esbarramos em autonomia, que é o que a gente está tentando falar aqui muito, né? Como as resoluções, as regulamentações, né, atuais da nossa profissão dão respaldo ou delimitam o crescimento do profissional de enfermagem que deseja abrir o seu próprio consultório, o seu próprio negócio, a sua própria empresa. Então, a autonomia da enfermagem, ela não é um desejo corporativo, né? Ela é uma realidade jurídica bem consolidada. Então, se nós levantarmos o número de pareceres, de resoluções, de regulamentações em que a enfermagem pode atuar, então nós temos aí muitas resoluções sobre a autonomia do enfermeiro de fazer uma atividade específica dentro da sua profissão. Ótimo. Então, eu percebo que nos últimos anos, né, a enfermagem evoluiu muito nesse sentido de avançar na parte de regulamentação de técnicas de procedimentos de enfermagem, como, por exemplo, a sutura. Sim. A sutura é um exemplo de uma regulamentação que surgiu, se eu não me engano, foi 2 anos atrás, e que hoje o enfermeiro pode fazer uma sutura simples. Então, as resoluções, né, as pessoas costumam dizer que toda vez que sai uma resolução, parecer que está dando mais trabalho para a enfermagem, mas não é isso. Muito pelo contrário. O que busca-se aí, né, Corém, COFEM, é limitar as competências, as atribuições específicas para aquele enfermeiro que é especialista em alguma área. Sim. Né, ou em algum tema específico. Então, não é dar mais trabalho, porque isso já está bastante consolidado. Sim. Né? Na própria lei, por exemplo, a questão dos exames. Sim. A questão dos exames está na lei desde 1986, quer dizer, até hoje tem essa polêmica ainda, né? Exatamente. Que enfermeiro não pode coletar exames, que enfermeiro não pode prescrever medicamentos, então tem essa questão ainda polêmica. Então, eu vejo que as regulamentações e resoluções, elas vão exatamente dar respaldo e autonomia para que o enfermeiro possa fazer aquelas competências que são nossas. Então, tem muitas competências que devem avançar ainda. Agora, lá no COFEM, por exemplo, está se discutindo as especialidades de enfermagem, aquela resolução das especialidades que eu citei. Sim. Que, se eu não me engano, são 33, 34, está dividido lá em 3 áreas. Então, provavelmente, nós teremos mais especialidades. Com certeza vai ter. Então, vamos aguardar aí essa nova resolução do COFEM. Okay. Mas o respaldo legal, ele existe. E ele exige contrapartida e responsabilidade nossa, né, de manter tudo isso registrado no processo de enfermagem. Então, o que eu estou querendo dizer é que o COFEM, os CORENs, regulamentam essas atribuições, essas competências, e nós temos a responsabilidade de dar limite também nas nossas competências e também nas nossas atribuições. Então, muito bem falado. É uma coisa que... Eu acho que tem que fazer parte da gente, né? Tem que fazer a gente parte. tem que entender que é a nossa responsabilidade e a essência, né, da responsabilidade é cumprir, é fazer. Sim. Mostrar que realmente é nosso, que está sendo feito dentro da legalidade. Nós não queremos invadir competências de outras áreas. Nós queremos fazer aquilo que é nosso, né? Que é da nossa ciência, da enfermagem. Ok, parabéns. Então,
não há como falar, né, em excelência na prática profissional, que é o que nós estamos batendo na tecla aqui, sem passar pela representatividade política também. A enfermagem provou, né, sua força nas ruas em lutas históricas recentes, a gente está sempre acompanhando aí e participando, mas como podemos transformar essa mobilização, né, de massa em uma liderança política mais estratégica e perene dentro dos espaços de poder e também de decisão? Então, assim, atualmente, né, a mobilização da enfermagem nas ruas para a conquista do piso salarial nacional ainda não terminou, né? Mas houve uma mobilização da enfermagem dentro dos espaços políticos, né? Sim. Em todo o Brasil. E isso foi um marco importante para a nossa categoria. Sim. Porque nós mostramos que somos gigantes da saúde. Contudo, essa mobilização de massa nas ruas é apenas o primeiro passo. A ocupação estratégica dos espaços de poder que é o destino final. Então, estou querendo dizer que ir para a rua, fazer mobilização é importante. Sim, claro, temos que ir, né? Porque isso é fazer política. Sim. Né? Sim. Então, o que nos falta agora é ocupar os espaços de poder. Nas câmaras distritais, no Congresso, ocupar as bancadas, né, políticas. Eu acho que temos conquistado, né, em alguns lugares do Brasil esses espaços. Sim. Nas bancadas políticas temos, né? No Brasil nós temos, se eu não me engano, são 2 deputados, né, que estão à frente nas bancadas. Então, a enfermagem precisa de mais. Então, não basta apenas ir para as ruas. Nós precisamos ter formação política para isso. E quando eu falo em formação política, eu não estou falando só de ser deputado, de ser senador, de ser um político de bancada. Não é só isso. Mas é de lutar pela profissão, né? De valorizar a profissão, valorizar o SUS. De ter ciência sobre tudo isso e ter consciência. Sim, também. Consciência política, né? Isso. Eu acho que é uma dimensão que a gente trabalha muito pouco também na formação. A dimensão política. Com certeza. E isso também é uma questão que precisa ser melhor trabalhada nos currículos, né? Eu acho que tem algumas universidades, escolas no Brasil que trabalham essa dimensão política. Mas não ficar só na dimensão técnica e assistencial, nem na dimensão da pesquisa, mas também na dimensão da pesquisa. Então é o ser político, né? Exato. E quando eu falo ser político é lutar, né, pelas causas, pelas demandas da categoria, da profissão. Que é aquilo ali que vai, é isso que vai, que vai dar condições para ele cuidar da família, sim, cuidar dele, cuidar da instituição onde ele trabalha, cuidar da profissão, sim, enfim. Tudo isso é política. Às vezes, assim, até mesmo eu falo, eu não sou político. Mas, assim, a gente sempre vai ter algo de político na vida da gente. E vamos precisar sempre. A gente está precisando deles aí para votar nisso, votar naquilo, e a gente não se mobilizar, hoje a gente vai ficar esperando. E a enfermagem precisa exatamente disso, né? De se mobilizar enquanto categoria para eleger candidatos da nossa área, de preferência da área da saúde, da enfermagem. Da enfermagem, né? Vamos falar da enfermagem. Então, eu acho que ainda falta essa concepção política da nossa categoria de colocar os nossos colegas e os nossos colegas profissionais que vão nos representar e vão brigar pelas nossas causas. Não é só colocar lá também não, né? Tem que ser alguém que realmente vai representar a gente. Tem que ser alguém que vai representar a profissão, a saúde, o SUS. Nós vamos estar no assunto aqui agora. Se você tivesse, que é um tema principal aí do que a gente veio conversar, se você tivesse que listar pilares
inegociáveis que sustentam a excelência da prática profissional em enfermagem hoje, quais seriam os principais e por que eles são a base para o reconhecimento da nossa categoria? Essa pergunta é muito interessante, né? Como eu falei inicialmente, o tema da Semana de Enfermagem eu gosto muito desse tema, vou repetir de novo, é ética, técnica e política, os pilares inegociáveis do cuidado de enfermagem. Então esse é o tema. E o que é ética, o que é ética, o que é técnica, o que é ética, técnica e política. O que é ser ético, ser técnico e ser político. Nós até falamos um pouco sobre isso. Então, esses são, para mim, resumindo, né, esses três valores ou três condições são importantes para você atingir a excelência profissional. Ser ético, ser técnico e ser político. E o ser político não é só você ser candidato a deputado, não é isso. É valorizar a profissão, valorizar os SUS, enfim, já falamos sobre isso. Mas, explicando melhor, para mim existem três pilares absolutamente inegociáveis. O primeiro é a competência técnica e científica baseada em evidências. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é tudo que nós vamos fazer de cuidado, de assistência, tem que ser baseado em evidências científicas. Não podemos fugir das evidências. Por mais que elas sejam deem trabalho, né, para que a gente possa ler um artigo científico, para que a gente possa ler uma pesquisa, um ensaio clínico randomizado, um estudo de intervenção, uma pesquisa experimental, uma revisão integrativa. Então, esse pilar ele é super importante, são as evidências científicas. O segundo é a ética e a rigidez normativa. Já falamos da ética. O que é rigidez normativa? É o respeito intransigente às prerrogativas legais. Já falamos aqui de resoluções, de pareceres, do Código de Ética, da Lei do Exercício Profissional. Então a gente precisa ter essa rigidez normativa, senão a gente acaba fazendo aquilo que não é da nossa competência. E os pareceres e resoluções vão delimitar aquilo que é competência, que é a atribuição específica do auxiliar, do técnico e do enfermeiro. Então esse é o segundo pilar. O terceiro é a liderança resolutiva. E a liderança resolutiva, o enfermeiro ele não pode ser um mero executor ou espectador de intercorrências assistenciais ou clínicas do paciente. Ele deve coordenar a equipe multidisciplinar com foco sempre na resolução do problema. Então, a liderança resolutiva é você resolver o problema do paciente, da família, da coletividade. Então, essa liderança resolutiva, para mim, é uma das mais difíceis, né, uma competência mais difícil de se adquirir. A formação profissional ela não trabalha muito essa questão da liderança. A gente trabalha muito isso na nossa experiência profissional. Então a gente aprende isso, como eu diria, aprende no morro, nos desafios, no ferro e fogo. Porque a liderança é uma coisa que não é genética, não é uma questão que você adquire também na formação. Você não é nato. Isso você vai aprendendo com a sua prática profissional e também com as experiências, né, profissionais que você tem na sua prática profissional. Então, para mim, são esses três que são inegociáveis e que são necessários para sustentar a excelência profissional.
E hoje a excelência profissional está muito bem. Tem que ter esse entendimento, né? Porque é o que vai se buscar daqui para frente. Você vê que grandes organizações, instituições de saúde, as grandes redes privadas, você vê que o nível de atendimento está diferenciado, os hospitais estão mais luxuosos, a cobrança é maior do usuário, eles estão filmando, fotografando, aparece o tempo todo na mídia. Sim. Então a gente tem que realmente buscar essa excelência, né? Porque vai ser bem competitivo e acho que um dos pilares que você falou aí, deixou bem claro, que é a resolução de problemas. Né? Ser um líder que resolve problema. Exato. E aí você falou também de uma questão importante, né? Porque hoje, né, com a lei, o Estatuto dos Direitos do Paciente, Sim. nós profissionais temos que estar preparados para atender essas demandas dessa lei dos direitos do paciente. Porque Verdade. a partir de agora, né, eles vão exigir mais, vão nos exigir mais. Por exemplo, o paciente, de acordo com a lei dos direitos do paciente, ele pode pedir o prontuário, ele pode pedir a prescrição, ele pode te questionar qual é a medicação que ele está tomando. Parece que está negociando. Né? Quer dizer, nós estamos preparados para isso? Bom ver. Então essa é uma questão que nós precisamos nos preparar para atender essas demandas da lei. Né? Porque a sociedade está ficando mais exigente. Com certeza. E acho que é interessante, né? A gente... um dia desse eu escutei uma pessoa da minha família dizendo que pediu o prontuário para olhar num determinado hospital aqui público do DF e o profissional falou que não podia. Quer dizer, a lei é recente, né, de 2026. Sim. Mas será que em 2027 nós vamos estar nos recusando a informar, a deixar o paciente olhar a prescrição? Pode. Não vai ter Isso é um como. caminho sem volta. É um caminho sem Sabe? volta. A gente vai ter que ter esse entendimento e trabalhar isso realmente, e entender que tudo está se modernizando, está encaminhando para uma situação mais diferenciada. E ainda falo mais, eu acho, por que a gente precisa de uma lei para isso? Pois é, né? Não é? Precisamos de uma lei para dizer que o paciente tem os seus direitos. A que ponto chegamos? Ok. Vamos então apertando aí o assunto, buscando, eu estou tentando tirar do doutor Rinaldo tudo que eu posso aqui, porque a minha conversa está fantástica. Como a ética profissional se reconfigura em tempos de inteligência artificial, telesaúde, mídias digitais, e como, né, o profissional de enfermagem pode usar a tecnologia e a comunicação digital para educar a população e fortalecer também a sua marca profissional sem ferir o nosso código de ética. A pergunta é meio grande, mas esse tema, tecnologia e comunicação digital no cuidado. Eu acho que o código de ética profissional, ele está sendo ainda, né, revisado. Passamos aí por uma atualização do Código de Ética, um trabalho de 17 meses que foi realizado no Brasil. Você fez parte, né? E eu fiz parte do grupo, tive a honra de colocar lá meu dedinho, uma letrinha, uma palavra. Eu também tive a honra de ser delegado aqui da Você também como delegado participou, então foi um processo bastante democrático, né, que envolveu vários enfermeiros, os delegados. Então, nós teremos aí um código de ética profissional novo, acredito que a partir de segundo semestre de 2026, não sei exatamente quando será, mas deve ser no segundo semestre. Sim. Mas eu queria ressaltar que nessa questão da atualização do código de ética, um dos temas
que surgiu bastante foi essa questão das tecnologias, das mídias digitais, da telesaúde, da tecnologia no geral. Sim. Então esse foi um tema que foi bastante discutido, né, em todas as etapas da revisão do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. E a revolução tecnológica e digital, ela não pede licença. Não. Se você procurar hoje no meu Instagram, todos os dias eu recebo lá 10, 20 cursos de inteligência artificial que tem oferecido aí para quem tem interesse. A inteligência artificial, as teleconsultas, né, na enfermagem e as mídias sociais, elas mudaram profundamente a interface, a relação entre o profissional de saúde e a sociedade, trazendo oportunidades extraordinárias, mas também, uma coisa importante, mas também trouxe muitos riscos sem precedentes. Então nós precisamos ficar atento a esses riscos, que eu acho que, como é uma coisa muito nova, né? Sei lá, acho que 1 ano mais ou menos avançou muito, né? Pouco tempo, e aí, assim, cada dia que passa tem uma inteligência artificial nova. Abrangendo mais coisas. Sim. Então a gente tem que ter cuidado com esses riscos que nós vamos enfrentar aí em relação a essa mudança tecnológica. E aí, nas redes sociais, a ética digital ela exige que o profissional compreenda esse limite tênue entre a comunicação científica e educativa e a exposição mercantilista ou sensacionalista do paciente ou do próprio ato de cuidar. Então, eu percebo muito assim que alguns colegas, né, da enfermagem postam fotos de resultados de pacientes, principalmente na área da estética, né? Um exemplo. E também cuidado com lesões cutâneas. A gente tem que ter muito cuidado, né? Até que ponto essa imagem, essa fotografia, ela está ferindo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a privacidade, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então esses são os riscos que nós corremos. Se a gente não conhece tudo isso, Código de Ética, a lei, se nós não conhecemos os limites, né, éticos que a gente pode, até onde a gente pode chegar com relação à utilização da inteligência artificial, da telesaúde, porque nós precisamos preservar ou proteger a privacidade do paciente e também da nossa imagem. Sim. Não é só do paciente, mas também da nossa imagem. Perfeito. A enfermagem ela não vai ser substituída, né, por essa tecnologia. O paciente, as instituições, a sociedade vai precisar sempre do nosso serviço, né? Mas muita coisa vai ser bem-vinda, né? Para apoiar, para ajudar, para facilitar. Então a gente tem que ter esse entendimento do que vai agregar para melhor e a gente não ultrapassar limites. Né? É exatamente isso que você está falando. Então a gente vai ter que saber a medida certa. Né? Até que ponto eu utilizo a inteligência artificial como suporte de tomada de decisão. Até que ponto eu posso ir? Então, a gente ainda está tentando entender, né, como que isso vai acontecer. Não só na prática assistencial do enfermeiro, mas também na pesquisa. Né? A gente ainda está assim, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, por isso que a gente falou que é uma linha tênue, né, de riscos éticos, que a gente precisa tomar cuidado, porque essa revolução tecnológica está presente e nós sabemos que ela vai nos dar apoio e tomada de decisão. Só que não vai substituir
aquilo que nós fazemos, que é o Exatamente. cuidado. Exatamente. Então, tá, um dos grandes também desafios atuais é a formação de novos líderes, né? Acho que além do empreendedorismo, além de tantas outras coisas assim, eu acho que uma prática também da formação que a gente deveria ter, uma boa formação, seria essa questão de liderança, né? De formar líderes. O que, na sua opinião, né, o que a atual geração de profissionais de enfermagem precisa desenvolver para atuar como verdadeiros multiplicadores de liderança, inspirando a base e garantindo o futuro da profissão? Então, a liderança da enfermagem, ela não é um traço de personalidade, ou seja, eu não nasço sabendo ser um líder. Ninguém nasce sabendo líder. A gente até já falou sobre isso, né? Que isso vai surgir a partir das nossas experiências, dos desafios que enfrentamos, dos problemas que vivenciamos na nossa vida pessoal e profissional. Porque eu acho que essa liderança também vem um pouco daquilo que a gente, como a gente é ensinado, né, pela família, tem um pouco disso aí. Sim. Só que isso realmente só vai acontecer, esse perfil de liderança, ele só acontece, né, com um acúmulo de vivências, de experiências na vida pessoal e profissional. Eu posso dizer, como profissional de enfermagem ainda, na assistência, lá na ponta, a gente precisa realmente de líderes que tenham um entendimento do que é profissão e que, obviamente, busque mais, né, para o lado da profissão, do profissional. Estou dizendo aqui que eu sou um pouco mais ativista e tudo, mas assim, a gente tem um pouco de falta nesse sentido, porque os líderes, não estou dizendo todos, é claro, não busca essa questão de ser um líder para a equipe, para a profissão. É muito preso e engessado, né, em regulamentações das instituições, né, tanto público como privado. Daí a gente fica um pouco a mercê, né? Sobrecarga, salário aí brigando ainda. Ou seja, eu acho que nessa formação de líderes a gente ainda temos que buscar e tentar formar, né, esses líderes. Essa formação de novas lideranças, né, ela é um tema assim que a gente precisa avançar também, porque formar novos líderes significa praticar uma mentoria generosa, substituindo o velho modelo de chefia autocrática ou autoritária por uma liderança transformacional, colaborativa e também inspiradora. Então, isso que você está falando a liderança, você não consegue fazer ela sozinho, você tem que compartilhar isso com a equipe. Verdade. Então, assim, na minha experiência de coordenação do curso de enfermagem, por exemplo, da ESCS, Sim. eu pude vivenciar essa experiência e, é claro, eu pude colocar em prática alguns valores que eu tenho, né, em relação a mim e também em relação à minha profissão. Então, a questão mesmo de ser uma pessoa que trabalha em equipe, de ser uma pessoa que escuta, de ser uma pessoa que acolhe, de ser uma pessoa que valoriza a fala, a ação do colega, mesmo que Sim. não seja aquilo que você acredita. Sim. Mas essa liderança que a gente está falando, que é a liderança transformadora e colaborativa, Isso. é essa liderança que a gente precisa aprender a ser. E eu acredito que, enquanto estive nessa liderança da minha equipe, de professores e também de estudantes, de compartilhar, né, essa liderança, de não ser aquela pessoa centralizadora, né? Sim. Mas de poder, sim, valorizar o trabalho dos colegas e até mesmo
como eu posso dizer, demandar atividades, de compartilhar atividades, né? De ter realmente uma equipe de trabalho. Muita coisa. Porque o líder de verdade, ele não cria dependentes, ele cria novos líderes. Sim. Verdade. E pode ser que em algum momento você queira ser um líder que para que tudo que aconteça dependa de você. Não pode ser assim. Certo. Eu acho que essa liderança ela tem que ser compartilhada, tem que ser uma liderança mais aberta, mas não uma liderança autoritária. E acho que isso é uma questão que a gente aprende a ser líder, que a gente não nasce líder. Verdade. Doutor Rinaldo, nós já praticamente ultrapassamos o nosso tempo aqui, mas não tem como não deixar de falar, não deixar de apresentar esses assuntos aqui. Eu tenho que aproveitar ao máximo aqui o seu tempo, que é precioso também, né? Vamos partindo aqui para outra pergunta, quase que encerrando. Esse bate-papo, né? Que mensagem o senhor deixa para o profissional de enfermagem, né? Ou também estudante, né? Como você já foi professor e tudo, que vai estar nos ouvindo, e que às vezes se sente cansado com os desafios da rotina, mas que acredita profundamente na enfermagem, como nós acreditamos, como ciência, como força política e também de transformação social e pessoal, né? Essa questão é bastante pessoal mesmo, né? Assim, a gente passar uma mensagem de valorização da profissão, passar uma mensagem de inspiração, porque realmente o cansaço ele faz parte da nossa jornada, né? Da nossa jornada na assistência, seja ela na nossa jornada de ser um educador, um professor. E realmente a gente sabe que é uma profissão cansativa, mas ela não pode se transformar em desistência de algum desafio. Então eu acredito que a minha mensagem é essa, que todos os desafios que a gente enfrenta, você pode ter certeza, você pode ter medo, você pode achar que não vai conseguir vencer aquele objetivo, atingir aquela meta. Mas se você se desafia no desafio, você consegue vencer de alguma forma. E não é só vencer financeiramente, mas é vencer a si mesmo, né? Porque quando você fala, poxa, esse desafio aí eu não vou dar conta, porque eu estou cansado, porque eu quero desistir. Mas quando você enfrenta os desafios e você, de alguma forma, você vence, seja financeiramente ou emocionalmente, você ganha muito com isso. Então eu acho que a gente não pode desistir nunca, né? Porque a nossa profissão é cheia de desafios, né? Sim. E aí a mensagem que eu deixo é que nós precisamos nós já nos consolidamos enquanto ciência e estamos conquistando a autonomia e avançando na política e no empreendedorismo, que foi o tema que a gente falou muito aqui. Então estamos ocupando espaços, né? Tendo mais autonomia profissional. Ainda temos aí o desafio do piso, né? Sim. Da PEC. Acredito que vamos vencer. Então nós precisamos acreditar na nossa força, porque nós somos a maior força de trabalho de todas as profissões. Então assim, a gente precisa acreditar nessa força que nós temos, porque se a gente não acreditar, a gente nunca vai conseguir valorização, visibilidade profissional, valorização social. Enfim, a minha mensagem para finalizar é essa, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui
conversando com vocês sobre esse tema. E estamos juntos aí para conversar novamente se precisar. Com certeza. Quem agradece mesmo aqui a Enfermagem Brasília, por você ter aceitado, estar aqui presente com a gente, de dar esse tempo valioso seu, dar essa aula magnífica aqui, uma aula magna. É a palestra principal e a gente que agradece. Né? E vamos chamar novamente assim para a gente falar um assunto específico que você com certeza vai dominar e mandar para a gente aqui. Tá bom, obrigado. Agradeço. Boa noite para vocês. Boa noite então. Então é isso, pessoal. Eu tô Rinaldo aqui com a gente e espero que vocês tenham aproveitado o máximo essas informações, porque são dicas de ouro e vem de pessoas que realmente são pessoas referências da enfermagem, pessoas que entendem do assunto, estudadas, olha a quantidade de livro. E é isso. A gente se vê na próxima. Obrigado. Tchau, obrigado.